Bom, então vamos lá. Então, a semana 2 aqui eu já estava lendo o texto, né? Até acho, se eu não me engano, eu já terminei. Acho que faltou um pouquinho coisa para falar. A gente está falando da ditadura e tal. Daí aqui tem a parte dos apoiadores, né? Do processo da ditadura civil militar, né? Os empresários, a imprensa, classe média urbana, Estados Unidos. Daí o sistema partidário aqui. O sistema era bipartidário, né? Tinha uma Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição consentida, né? Que na época existia. Mas depois foi abolido todos os partidos, né? Então, quando teve o golpe militar, não existia mais partidos. A resistência aqui, quem que era contra a ditadura, né? A Frente Ampla, a artes, né? Cinema e música, luta armada, então o MR-18, o VPR, Guerrilha do Araguaia, Movimento Operário do ABC Paulista. Então tiveram vários movimentos menores que eles promoviam até atentado terrorista, sequestro, assalto a banco para financiar a fuga do pessoal, né, que era preso político e tudo mais. Daqui os presidentes, né, desde 64 até 85, que o último foi o João Figueiredo e o primeiro foi o Castelo Branco, tá? São todos militares, tá bom? Todos generais aqui, ó. Pra quem não sabe, general, a patente general do exército é a patente mais alta. Então, um general, normalmente, ele é empossado pelo presidente da república e tudo mais, então tem todo um trâmite, né, legal para você empossar um general e tudo mais. E ele comanda normalmente alguma ala do exército. Então, vamos colocar assim, a parte de administração do exército é um general que comanda. A parte de guerra é um general. Então, assim vai. Isso aqui é muito importante, os atos institucionais. O que é um ato institucional? No Brasil, a gente tem um documento que chama Constituição, certo? O que é a Constituição? Constituição. A Constituição é uma carta, né? Como que eu posso falar? Um conjunto de leis que rege o país. Então, todos os seus deveres, suas obrigações estão na Constituição. E todas as outras leis criadas no Brasil, elas devem obedecer à Constituição. Então, a gente tem, por exemplo, o Código Penal. Na Constituição, tem lá que você tem direito à vida. Daí vamos supor que o Código Penal coloque lá a pena de morte. Então não pode ter pena de morte porque a Constituição não deixa. Você tem direito à sua vida, independente do que você faça. Você pode ser preso, e tudo mais, mas você não pode, as pessoas não podem tirar a sua vida, né? Tipo, o Estado, né, tirar a sua vida. Então, por exemplo, um juiz não pode falar assim, você assassinou tantas pessoas, você vai ser condenado à morte. No Brasil não existe isso. Professor, mas nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos existe. Alguns estados, eles decretam a pena de morte. Então, dependendo do crime que você cometa, você pode ser agora eu não lembro mais como é. Sentenciado à morte. Então, a Constituição é a carta magna que a gente chama, né? É o que está acima de todas as outras. Então, todas as outras leis criadas no Código Civil, Código Penal, todos os outros códigos, Código de Trânsito, têm que obedecer à Constituição. Ela não pode ir contra a Constituição. Então, esses atos institucionais, eles vieram para mudar a Constituição. E o ato institucional que teve maior efeito no Brasil na época da ditadura foi o número 5. Esse aqui, ó. Determinou o fechamento do Congresso, então não tinha mais vereador, não, desculpa, senador e deputado, e estabeleceu severa censura aos meios de comunicação e aos direitos civis e constitucionais foram suspensos. Então, o que são os direitos civis? O direito à liberdade, direito ao ir e vir, né? Outros direitos civis que você tem, por exemplo, mais acho que nessa questão do direito de você se deslocar, mas o direito de habeas corpus, por exemplo, a polícia na época da ditadura ela poderia prender você e não te falar o motivo.
Hoje em dia não, hoje em dia para alguém te prender, ele tem que falar o motivo, né? Ele tem que falar o porquê que você está sendo preso. Então, esse direito foi tirado na época da ditadura. Eles tiraram com as cinco, porque eles apagaram uma parte da Constituição e decretaram isso aí. Então, para você mudar a Constituição hoje em dia, tem que ser voto no Senado e na Câmara e a sanção do presidente. O presidente tem que assinar. Caso contrário, não tem como mudar, tá? Então é bem difícil mudar. Então aqui está falando que leia o trecho do o processo repressivo, aqueles que eram contra a ditadura. Então, ó, um dos princípios da repressão judicial e crimes políticos foi a submissão dos civis acusados de subversão à justiça militar. A Lei de Segurança Nacional de 67 e o Ato Institucional número 2, de outubro de 65, definia esse princípio. Com a promulgação da nova Lei de Segurança Nacional, promulgação, para quem não sabe, é quando a lei é colocada em vigor, né? Quando ela entra na ativa, né? Digamos assim. Com o Ato Institucional número 5, em 68, o aparato legal de repressão ganhou novos tentáculos. Né? Está falando que a repressão ganhou novos artifícios, novas ideias, né? Que poderiam colocar em vigor, né? A nova lei criou mais de 30 crimes contra a segurança nacional, entre eles a propaganda contra a ordem, organização de grupos de contestação, ações armadas ou não contra o Estado, agressão verbal à autoridade, auxílio a potências estrangeiras, ultraje aos símbolos nacionais, aliciamento para paralisações de funcionários públicos, e mais algumas, né? Então você não podia fazer greve, você não podia falar mal do governo, então ficou todo engessado, né? Você não poderia falar mal de um governo que muitas vezes era repressor, ele fazia coisas assim que ele prendia pessoas, torturava e tudo mais, e a imprensa também não poderia falar mal. Então o que acontece? Você lia os jornais na época, ouvia o rádio, a TV, nunca estava falando mal do governo. Então era tudo escondido, certo? A população de forma geral não sabia o que estava acontecendo. A repressão ilegal autorizada, o Estado fora da lei. Olha lá. Além desses métodos legais de repressão, que atingiram milhares de cidadãos e impactaram sobretudo o sistema político partidário, militantes de causas sociais e sindicais, intelectuais, jornalistas, o regime se utilizou de métodos de repressão ilegais, mesmo à luz da legislação e dos princípios constitucionais que ele mesmo criou. Nem a Constituição de 1967 ou sua emenda ainda mais autoritária de 1969 autorizava a tortura ou a prisão de indivíduos mediante sequestro ou invasão de casas, mas não foi isso que se observou na prática. Mas além disso, a partir de 1970, principalmente em 75, criou-se a figura do desaparecido político, produzida pela prática de ocultação de cadáveres dos presos políticos mortos em condições de cativeiro, seja em centros ilegais clandestinos, seja em dependências oficiais das forças de segurança. Então, em São Paulo existe até hoje o DOI-CODE, que era como se fosse um departamento de polícia, foi transformado em centro de tortura, tá? Então, várias pessoas foram mortas ali. E normalmente quando elas... Boa tarde, gente. Boa tarde, Samir. Então, quando elas eram mortas, normalmente o corpo delas era incinerado. Então, hoje em dia são vários presos daquela época que o corpo nunca foi encontrado, né? Quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó, desaparecidos, ditadura. Tem alguns retratos, ó, ao tanto de gente. Então, essas pessoas aqui, ó, o que acontece? Essas pessoas muitas vezes eram pessoas ligadas a partidos políticos, ou eram estudantes, pode ser também professores, músicos. Então, várias dessas fotinhos aqui, ó, era uma história de alguém que estava lutando contra a ditadura, né? E alguns políticos também lutavam contra a ditadura. O Lula, por exemplo, ele já foi preso na ditadura, a Dilma foi presa. Então, esses personagens, né, que que lutaram contra a ditadura na época, muitos deles foram presos e outros foram mortos, né?
Então, você vê que são vários rostos aqui, ó, jornalista e tudo mais, que foram mortos e os seus corpos nunca foram achados, né? Porque normalmente eles incineravam os corpos, eles queimavam, daí sobrava só o pó, né, no corpo e as cinzas, né? Daí não encontravam, nunca encontraram, né? Então são desaparecidos políticos. Vamos lá para as atividades, então. Temos algumas atividades. São 4 questõezinhas aqui. A gente termina até facinho. Essa aula até que vai durar pouquinho. Vai ser só responder as atividades. Então, ó, faça uma pesquisa em sítios da web ou em seu livro didático e explique. As deliberações do AI-5, que foi o Milagre Econômico Brasileiro e a Comissão Nacional da Verdade. Isso aqui é bem recente, tá? A Comissão Nacional da Verdade. Então vamos no AI-5. Já que ele falou para procurar na internet ou um livro didático, vamos usar a internet então. Ó. Vamos ver o que a gente acha sobre o AI-5. Coloca assim, AI-5. A gente pega aqui, ó. O mais duro golpe militar. Vamos ver. Olha lá, o ato institucional número 5, baixado no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Vigorou até dezembro de 78 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Então vamos pesquisar aqui o que definiu o AI-5. Vamos ver aqui. Aqui acho que não está. Vamos ver se a gente acha outro site que já fala só o que foi. Quer ver? Tá, tá, tá. Conhecido um ato decreto 13 de marcou censura, ditadura. Segundo o texto, o ato do presidente da República. Aqui, ó. Segundo o texto do ato, o presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e da Câmara dos Vereadores. O ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando aos mesmos funcionar quando convocados a presidente da República. Então, esse aqui é o artigo do AI-5. Ainda o artigo 11 do AI-5 eram excluídos de qualquer apreciação judicial, ou seja, nenhum juiz ou tribunal poderiam fazer qualquer análise. Todos os atos praticados de acordo com o ato institucional ou seus atos complementares, bem como seus respectivos efeitos. Então, o que acontece? O AI-5. Primeira coisa que a gente pode colocar aqui é que o AI-5 ele tirou alguns direitos civis, né? Então, a gente coloca assim, o AI-5 tirou dos cidadãos alguns direitos civis. Por exemplo, direito à ampla defesa. Então, a pessoa normalmente não teria um juiz ali para julgar, ele já seria incriminado diretamente. E a gente chama também de habeas corpus, tá? Professor, mas que palavra esquisita, habeas corpus, o que quer dizer? Habeas corpus é corpos abertos, digamos assim, em latim. Seria liberdade mesmo, tá? Liberdade da pessoa. Como que eu posso falar isso? É meio que filosófico, né? Habeas corpus. É imaginar que o seu corpo, aquilo que você faz com ele, seja livre, entendeu? De você fazer qualquer coisa, de você ir, de você vir, de você falar, de você gesticular, de você dar a sua opinião, essas coisas assim. Outra coisa, fechamento do Congresso Nacional. Então, outra coisa que foi decretado pelo AI-5 foi o fechamento do Congresso. Então, o presidente poderia fechar o Congresso. Então, se os deputados, os senadores votassem algo que ele não concordava, ele simplesmente fechava. Então, isso para a gente chama autoritarismo, tá? Quando uma pessoa ela acaba forçando os outros órgãos a governar de acordo com o pensamento dela, tá? Então, você ser autoritário é quando somente você governa obviamente com truculência, né? Com medo, fazendo medo nas pessoas e tudo mais. E uma última coisa aqui é a censura, tá? Censura na música,
música, nas artes e etc. Na TV, no jornal e tudo mais. Então, o que a gente vê também na ditadura é o quê? Vários artistas, que nem na aula passada até a gente estava conversando, vários artistas que compunham músicas que eram contrárias à ditadura militar, eles foram exilados. O que que é exilado? O artista era convidado a sair do país, certo? Tanto é que na época eles fizeram uma campanha escrita assim: Brasil, ame ou deixe. Aí, ó, os cartazes na época, né? E foi na época da Copa do Mundo, de 1970 e tudo mais, ó. Então, o que acontece? Esses cartazes que circulavam na época era dizendo o seguinte: ou você ama o Brasil, ou você tem que deixar o país. Então, quer dizer o quê? Você não tem que falar mal do país, você não tem que falar das coisas que estão acontecendo aqui e tudo mais. Porque se você falar, é melhor você deixar o país. Porque você corre o grande risco de ser morto, né? De ser preso e tudo mais. Então era uma campanha assim que estava correndo no país na época. E essa campanha era séria. Então várias pessoas levaram a sério e fugiram do país, com medo, né? Obviamente. Que foi o milagre econômico brasileiro. Então vamos lá. Vou pesquisar de novo. Ó. Milagre econômico brasileiro. Pesquisar em sites assim que são mais simples de explicação, tá? A milagre econômico brasileiro corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 68 a 73. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, industrialização e inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade houve o aumento da concentração de renda, corrupção e exploração de mão de obra. Foi o governo do presidente Médici que o milagre econômico chegou. Olha lá. O início do milagre econômico está na criação do Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, na gestão do presidente Castelo Branco. O PAEG previa incentivo às exportações, abertura do capital externo, bem como reforma nas áreas fiscais, tributária e financeira. Durante o milagre econômico, o PIB alcançou a 11,1% de crescimento anual. Para centralizar as decisões econômicas, foi criado o Banco Central. Da mesma forma, a fim de favorecer o crescimento e resolver o déficit habitacional, o governo instituiu o SFH, Sistema Financeiro Habitacional, formado pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, e pela CEF, Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal até hoje é um banco do governo, né, que visa a estimular esses setores aí, tá? De construção, de empréstimo, essas coisas assim. Professor, por que que é importante você emprestar dinheiro para as pessoas? Porque é o seguinte, ó, pensa bem, o governo lá tem bilhões lá para investir. Daí o que que ele pode fazer? Para ele não perder, não investir, por exemplo, vou construir estrada, construir escola, construir casa. Ao invés de ele fazer isso, ele joga lá na Caixa Econômica Federal, fala, Caixa, eu tenho aqui 100 bilhões para investir. Daí a Caixa Econômica fala, beleza, dá esse dinheiro aqui que a gente vai repassar para a população. Daí como que eles repassam? Você vai lá, você está precisando construir uma casa. Aí você participa daquele programa lá, Minha Casa Minha Vida. E você não tem uma casa, tal, e você quer construir, você quer sair do aluguel e tudo mais. Daí o que que a Caixa faz? Ela te dá o dinheiro para você construir a casa, ou constrói várias casinhas lá, todas iguaizinhas, vocês já devem ter visto isso, né? Tipo, em cidades normalmente acontece, né? Aquelas casas todas iguais, e as pessoas compram aquela casa, certo? Só que como funciona esse processo de compra? Você faz um empréstimo, e você vai pagando aos pouquinhos durante, sei lá, 20 anos. Vai pagando lá R$ 200, sei lá, R$ 300, e depois de 20 anos a casa é sua, teoricamente, né? Você paga as prestações. Então, o que que acontece? O governo empresta o dinheiro, ele recebe juros por esse dinheiro que emprestou, obviamente, né? Se a pessoa emprestou lá 100 mil, obviamente que ela não vai pagar 100 mil, ela vai pagar 120, 130 mil, durante muito tempo, mas ela vai pagar isso. E gera emprego, né? Porque as pessoas têm que construir as casas, né? Então, gera emprego para o pedreiro, para o marceneiro, para o eletricista, para as pessoas que vão fazer o pavimento na rua. Então, isso melhora a economia.
Isso faz o que a gente chama do PIB crescer, que é o Produto Interno Bruto. Essas são as riquezas que o país produz, certo? Então aqui, o que foi o milagre econômico? Foram, né, medidas para que o Brasil atingisse, isso, o Brasil aumentasse, não, foi medidas para que o Brasil aumentasse seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, e melhorasse as taxas de juros anuais. Isso fez com que a economia crescesse 11% ao ano. Para vocês terem uma ideia, a economia cresceu 11% ao ano, o Brasil já não consegue desde esse tempo, tá? Hoje em dia eu não sei quanto que a economia do Brasil cresce, mas não deve passar de 2 a 3% ao ano. Imagina 11%, isso aí é crescimento da Índia, da China. A China, que é um dos países que mais cresce no mundo, cresce mais ou menos 11%. Agora o Brasil conseguiu isso na época, realmente foi um milagre, né? Só que esse milagre cobrou seu preço depois, porque o Brasil ele fez acordos internacionais de empréstimo também, né? Com os Estados Unidos, com o Banco Mundial e tudo mais. E isso ele teve que pagar depois. Daí veio, ó, começou a descer a economia nos anos 80 e 90, né? Comissão Nacional da Verdade. Isso aí não precisa nem de pesquisa. Isso aí é uma coisa bem recente, assim, que não que eu posso falar para vocês porque faz bastante sentido para mim quando eu estava estudando. Foi na época que eu estava estudando até que eles estavam fazendo isso aí. O que é a Comissão Nacional da Verdade? O Brasil, ele não julgou os militares que fizeram a tortura, tá? Então esses militares, eles estão andando na rua aí até hoje, tá? São os senhorzinhos aí que torturavam pessoas, estupravam as mulheres. Então, essas pessoas Ô, nessa Jorge, me dá época licença. toda. Deixa eu te falar, o áudio de você, para mim, tá muito baixo. Eu não tô conseguindo ouvir direitinho. Mas precisar de mim, eu estou à disposição, tá? Ô, Branco, Tá, tá. Ô, pessoal, como que tá meu áudio para vocês aí? tá? Vocês estão conseguindo ouvir? Obrigada. Comigo tá bom. Tá, Eu tô ouvindo direitinho. tá. Então pode ser a Tá internet, normal o Rose. áudio. Pode ser a internet. Pode ser a sua internet. Mas no caso, a Comissão da Verdade, o que Então, acontece? tá muito ruim, tá? Aí, O ô, Fran, qualquer Brasil, coisa você me chama no WhatsApp. Ok. daí o que acontece? Eles instauraram uma comissão, já que os militares, esse pessoal não foi julgado, eles fazem parte da anistia. O que é anistia? Eles foram absolvidos de todos os crimes que eles cometeram durante a ditadura militar, com com a desculpa, né, de que eles estavam agindo de acordo com as ordens que eram mandadas, certo? É uma coisa que deveria acontecer? Não, não é uma coisa que deveria acontecer, porque crime é crime. Não interessa se alguém te mandou fazer aquilo ou não, você poderia contestar. Assim como foi no nazismo, né? As pessoas que participaram dos genocídios dos judeus e tudo mais, algumas delas foram julgadas em Israel. Quem julgou foram os israelenses, né? E alguns, acho que todos foram condenados à morte. Então, o que acontece? O pessoal normalmente não julgou essas pessoas que cometeram esses crimes, né? De assassinato, estupro e tudo mais. E o que eles fizeram faz pouco tempo? Eles fizeram um negócio que chama Comissão da Verdade. Então, essa Comissão da Verdade, ela não tinha o intuito não tinha o objetivo de condenar as pessoas que participaram disso na ditadura, mas de mostrar quem são essas pessoas e o que elas fizeram. Então, por mais que elas não pudessem responder pelos seus crimes,
elas iriam ter o nome manchado, digamos assim, né? De alguma forma. Então, essa Comissão da Verdade, ela começou a procurar essas pessoas. Começou a procurar através dos documentos, tudo mais, a interrogar as vítimas, né? Porque algumas até hoje são vivas, né? Grande maioria viva até hoje. E perguntar como que acontecia, onde que, às vezes, se ela soubesse dos corpos, né? Que eles sumiram e tudo mais, depois que o pessoal foi preso. Daí foram descobrindo que os militares matavam as pessoas e jogavam para ser incineradas, que elas viravam cinzas, né? Daí os corpos não tinham como ter identificação. Muitos foram enterrados em valas comuns. Eles abriam lá um buraco na terra os corpos foram jogados lá. Então, eles foram pesquisando e foram culpando as pessoas. Falaram, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, o general tal deu a ordem, blá, blá, para que pelo menos não ficasse sem resposta. Só que foi uma coisa organizada e bem feita e todo mundo foi criminalizado? Não, tá? Ninguém respondeu nada. Já na Argentina e no Chile, por exemplo, as pessoas foram presas, certo? Então, no Brasil, assim, a gente pode falar que houve aquela expressão, né, passada de pano, né, nessas atrocidades que aconteceu na nossa história. Então, a comissão da verdade teve Na minha opinião, só o como... fato de ter muitos brasileiros que querem a volta de uma ditadura já basta já. É. Então, é uma coisa até que é um tema, igual eu falei para vocês, um tema recente. Por quê? Primeiro que seus pais e seus avós participaram, de certa forma, ou como diz, não participaram diretamente da ditadura, eu falo, eles foram testemunhas, né, daquilo que aconteceu. Mas só que muita coisa era encoberta, então as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo. Quem sabia, quem estava ali lutando contra, né? E hoje em dia você vê, igual a Isa mesmo comentou, né? Hoje em dia algumas pessoas colocam cartazes querendo a volta da ditadura, ou mesmo os filhos lá do nosso queridíssimo presidente e o próprio presidente enaltecendo o general Ustra. E esse cara matou muita gente, esse cara mandou torturar muita gente, esse cara foi um dos principais articuladores da tortura do país. Inclusive foi ele que, se eu não estou enganado, que mandou torturar a Dilma. Então, olha para você ver as pessoas as pessoas que esses políticos hoje em dia enaltecem, né? Enaltece o militar que, que tá na história como um dos personagens que mandou torturar, mandou matar, mandou estuprar as pessoas que eram presas, né? Então, voltar à ditadura é uma coisa boa? É óbvio que não. Você não ter voz para falar sobre política, você não ter, por exemplo, o direito de se manifestar, o direito de fazer uma greve, o direito de contestar aquelas pessoas que estão no comando, é uma coisa horrível, uma coisa muito ruim. Basta você pegar e pensar em outros países, igual a galera muito fala, de Cuba, da Coreia do Norte, da China. São países extremamente fechados, por quê? Porque eles têm pessoas que não fazem parte da democracia. As pessoas não participam da democracia nesse país. Nossa, professor, mas Cuba, todo professor fala que é lindo, tá? Eu falei, gente, não é lindo assim. Não é, tipo, você vai chegar lá em Havana, vai ter um arco-íris para receber você. Não é assim. A população lá sofre também. As pessoas que são contra a, os presidentes, né, que foi na época foi Fidel morreu, agora empossou Raul Castro, que é irmão do Fidel, e se eu não me engano agora tem outro presidente, se eu não estou enganado, eu não estou sabendo. Mas essas pessoas elas estão no poder desde 1960, desde 1950, se eu não estou enganado, quando foi a Revolução. Então, são pessoas assim que são autoritárias, beleza, tem um ideal assim do comunismo, tudo mais, da população, mas só que são pessoas que não aceitam ser contestadas, entendeu? São pessoas que sequestraram, mataram, prendem pessoas lá até hoje. Então, todo mundo que vai contra o governo não tem diálogo, tem prisão, entendeu? Então, óbvio que não são
lugares legais para se viver, né? Não vai ser legal para se viver. Da mesma forma que a ditadura no Brasil, né? Não foi bacana. Porque todo mundo que contestava era preso, torturado. Então, não foi uma parte da história legal. E você perder seus representantes políticos também, porque na época eles fecharam o Congresso e o Senado, você fica tipo aquém. Se amanhã ou depois você estiver na rua, passar um camburão, te pegar e falar que você é se falar que você tá falando mal do governo e tudo mais, e querer te matar, eles podem. Tipo, te matam, enterram seu corpo lá em qualquer lugar, acabou pra você. Era isso que acontecia. E o pessoal quer a volta disso. Isso que não dá pra entender, né? Porque não sabem direito o que aconteceu na época, né? Porque você vê, eu já ouvi pessoas aqui, né, no caso, lugares mais afastados assim das capitais, apontarem pontos que, na visão deles, eram coisas boas na ditadura e justificar que querem a volta da ditadura por isso, mas não sabem o outro lado da história. Então, esse milagre econômico, beleza, o Brasil prosperou economicamente e tudo mais, mas teve seu preço, né? Teve seu preço. Então, o que a gente vê é o seguinte, a política é uma coisa assim que tem que ser construída, tem que ser com diálogo, tem que ser com debate, com reflexão. Você tem, na sociedade, obviamente, você tem vários pontos de vista. Você vê bem dentro de uma sala de aula ou numa escola, cada professor pensa de uma forma, cada estudante pensa de uma forma. Então, vocês, por exemplo, uma coisa que eu vejo nas escolas, às vezes o aluno não tem tanta voz igual tem um professor, entendeu? Mas por que que isso acontece? Será que isso também é um resquício de autoridade? Pode ser, ué. Pode ser. Ou os alunos não querem questionar as coisas da escola. Igual uma vez, eu lembro até hoje disso, eu entrei para. Eu era novo ainda na escola, tipo, eu tinha 2 anos só de professor. Hoje, não que eu tenha muito tempo, né? Tem 5 anos, vai fazer 6 agora que eu sou professor. Mas tinha um aluno lá que ficava puto porque a professora toda vez tirava o boné dele, não deixava ele usar boné dentro de sala de aula. E pra mim nunca me incomodou, se o aluno tá de boné, se não tá, se tá pelado, se tá na parede, se tá no teto. Se ele participar da aula e ficar de boa ali na dele, eu vou gostar, entendeu? Tô nem aí pra isso que tá vestindo ou deixando de vestir. Mas, enfim, Jorge, foi, com licença, tem como você voltar lá em cima só pra eu tirar um print, por favor? tem. Daí ele pegou assim e Obrigada. comentou comigo, né, de nada. Comentou comigo, professor, a professora não deixa eu usar boné, que sei lá o que, escola não pode, eu gosto de boné e tal. Aí eu falei pra ele, falei, tá, mas quem que disse que não pode usar boné? Ah, mano, a professora falou que não pode. Mas aonde que tá escrito isso? Ele falou, ah, não sei. Eu falei, então pergunta pra ela, onde que tá escrito que você não pode usar boné? Daí pegou, é mesmo, né, professor? Eu não sei. Daí foi lá e perguntou à professora. Daí a professora falou que estava no regimento da escola. Daí ele veio para mim, professor, a professora falou que está no regimento da escola. Daí eu falei assim, ah, então tá bom. Daí eu fui lá com o diretor, falei, diretor, me presta o regimento da escola. Daí eu peguei lá era uma pastinha, né? Falei para ele, falei, tó, agora você cumpre o dever seu. O que que é isso, professor? O regimento da escola. Mas o que que eu vou fazer com isso? Você vai ler? Pra ver onde que tá escrito que você não pode usar boné. Daí você acredita que o cara leu inteiro. Ele não lia nem a minha prova direito para responder, mas quando foi o negócio que ele queria, né, tinha interesse, ele leu o regimento inteiro e falou para mim, professor, não tá escrito nada de boné aqui. Eu li tudo, as 2, 3 vezes. Não tem nada escrito que eu não posso usar boné. Eu falei, então você pode usar, ué. Se não tá na lei, você pode usar. Daí a gente fez uma reunião, eu comentei com os professores, falei, gente, eu sei que alguns professores não gostam que os alunos usem alguns adereços, né, tipo boné, essas coisas, mas no regimento da escola não tem nada explicitando isso. Então eu vou propor aqui, caso vocês queiram que tenha proibição do uso de boné, touca, essas coisas, a gente pode votar aqui, a gente pode votar e tudo mais. Daí os professores, junto com. Daí tem a comissão de aluno também, né? Faz parte da assembleia da escola, né? São os alunos, os professores, direção e os pais. Daí a gente vota para mudar o regimento. Daí todo mundo, tipo,
A maior parte dos professores, tipo, era igual eu, não ligava do aluno usar boné. E o aluno usando boné criava mais atrito, né? Os professores tinham que ficar chamando atenção para o aluno tirar boné, isso é pior, né? O aluno ficar brigando com você durante a durante a aula. Daí acabou que deixou todo mundo usar boné. Então, o que que a gente vê isso? Isso faz parte da democracia. Então, é uma demanda que os alunos têm, que o aluno pegou, questionou, daí foi para, procura seus direitos, né? Vai lá ver onde que está escrito. Daí ele foi lá, viu onde que estava, ele viu que não tinha, correu atrás, daí eu fui lá e defendi ele, né? Porque ele tinha o direito dele, não estava escrito em lugar nenhum. Acontece. 2. Segundo o texto do sítio web Memórias da Ditadura, quais foram os crimes cometidos pelo Estado brasileiro com a instituição do AI-5? São vários, né? Vou colocar aqui, ó. Prisões arbitrárias. Deixa eu ver qual mais. Fechamento do Congresso Nacional. A tortura, perseguição, partidos políticos. Nossa, é tanto crime. Ocultação de corpos, que várias pessoas não foram encontradas, etc. Então são vários crimes, tá? A ditadura cometeu. Explica com suas palavras como a instabilidade política no governo de João Goulart desencadeou o golpe de 64 e na instauração do regime de exceção militar brasileiro. Então, o que aconteceu? O João Goulart, ele foi meio que proibido de governar porque os militares acreditavam que eles estavam fazendo alianças comunistas, tá? Então, colocar assim, ó, a instabilidade política se deu devido à aproximação de João Goulart e vou colocar aí Jânio Quadros a personagens de países comunistas na época. Esse fator desagradou as elites do país, bem como o exército brasileiro. Você pode até continuar, por exemplo, pode falar que no país existe uma ala conservadora muito forte, como existe até hoje. Vocês podem falar que os militares que tomaram frente, eles tiveram apoio do Senado, porque não concordavam com as medidas que os dois presidentes estavam tomando, que era essa aproximação com a China, aproximação com Cuba e tudo mais. Então eles estavam com medo de que um golpe comunista fosse instaurado no Brasil. E tinham pessoas querendo dar esse golpe, tá? Então não era de todo mentira, digamos assim. Jorge, depois você volta na 2, por favor, para tirar print também. Sim, senhora, tá aqui. Obrigada. Pode tirar. Então, o que que acontece? Obrigada. De nada. No filme que eu falei para vocês assistirem, chama Olga, que fala sobre essa parte da história aí que eu tô contando agora. A Olga, na verdade, ela veio da Polônia, ela foi treinada pelo exército russo, e ela veio para o Brasil para proteger o Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, que era uma das pessoas que estavam tentando dar o golpe comunista aqui no Brasil. Era como se fosse um Fidel Castro na história, assim. Eu sei que é uma comparação bem ruim, mas como se fosse. E ela veio como espiã. E ela acabou se apaixonando por ele e tudo mais, e vai desenrolando a história a partir daí. Então é um filme bem legal para vocês perceberem como que era essa questão do comunismo no Brasil, tá?
E é um filme brasileiro, mas é um filme muito bom. Nossa, eu falei agora de um jeito tão crítico, né? Nossa, tem tanto filme brasileiro bom. Quem falou? Eu, antigamente, você fala assim, esse é filme brasileiro. Era tipo na minha época, era como se falasse assim que era um filme ruim, né? Mas, nossa, tinha muito filme ruim brasileiro, pelo amor de Deus. Mas, de um tempo pra cá, o negócio começou a mudar, né? Tem muito filme bom brasileiro, né? Carandiru, Cidade de Deus, Tropa de Elite, O Auto da Compadecida, Lisbela o Prisioneiro. Nossa, é só filmaço, né? É muito filme bom, né? Tem filmes mais antigos também muito bons. Tem um que chama O Diabo na Terra do Sol, eu acho que chama. Esse filme também é muito bom. Mas é antigão já. É dos anos 80 ou 70, eu acho. Já percebeu que a maioria dos filmes brasileiros famosos que a gente fala, igual você citou aí, tem quase o mesmo. Elenco. Não é nem do elenco, tipo, quase a mesma história, que a maioria tem algum envolvimento militar, de alguma forma. Tirando o Auto da Compadecida e Lisbela o Prisioneiro, porque o Auto da Compadecida é do Suassuna, né? É uma peça teatral do Nordeste. E Lisbela também. Eu não sei se é uma peça teatral, mas Lisbela, se eu não me engano, é literatura também. Agora os outros, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, retrata favela e a força policial. Realmente. Isso que você falou tem sentido. Todo sentido. Mas são coisas assim que são comuns no Brasil, né? Essa é até uma visão de fora do Brasil, né? De ser um país violento, com a polícia violenta, com comunidade e tudo mais, né? Então, normalmente eles falam muito sobre isso, abordam esses temas e acabam fazendo filmes muito bons, né? O Carandiru mesmo é através de um livro, né? Através de um livro que eles fizeram o filme. Se eu não me engano, o livro, inclusive, é do... Como que chama aquele médico carequinha mesmo? Gente boa? Drauzio Varela. Do Drauzio Varela. Última, para a gente não terminar a aula. Unital. Cabeçalho do Jornal do Brasil, no dia 14 de dezembro de 68, aparecia escrito: Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máximo 38 graus em Brasília e mínimo 5 graus nas Laranjeiras. 5 graus nas Laranjeiras é no Rio, tá? Laranjeiras é no Rio. A qual fato esse texto faz referência? Aprovação do Ato Institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão, instituiu medidas que ampliassem a repressão dos opositores do governo militar. Aprovação do Ato Institucional número 2, aprovado pelo Congresso Nacional, que ampliou o medo do perigo comunista. Aprovação da Lei de Censura Federativo, do Ato Institucional número 1, coibiu filmes, peças teatrais, livros e música, etc. Aprovação dos atos institucionais que tiveram grande apoio de classes políticas do país, ampliando várias garantias individuais e conferindo amplos poderes ao presidente da República. Qual está certa? Valendo R$ 1 milhão. Vamos lá. A, B, C ou D? Letra A, Silvio Santos. Está certa disso? Posso perguntar? É essa mesmo. Aprovação do ato número 5, né? Então eu grifei a outra sem querer aqui. Essa aqui, ó. Então, o que acontece? Com a aprovação do ato institucional número 5, ele conseguiu fechar o Congresso e o presidente militar tomou posse do país com amplos poderes, digamos assim, né? Então, foi isso que aconteceu. Vocês têm alguma dúvida Não, sobre essa matéria? Tá tranquilo? tá tranquilo. Fran, como que tá? Oi, Entendeu a matéria? Tem alguma dúvida? não, tudo certo. Gustavo? Tranquilo, professor. Então tá bom. Essa matéria é um pouquinho mais difícil, tá? Mas não precisa decorar. O que vocês precisam saber? Foi uma época que teve tortura, que foi
a imprensa, no caso os jornais, a TV, foram censurados, então eles não poderiam falar mal da ditadura. Foi um período que não teve partido político, que o governo foi liderado pelos militares somente. Então vocês têm que ter isso na cabeça. Ah, é professor ato número 5, sei lá o quê, você precisa decorar. Não, não precisa decorar os personagens, os presidentes. Você tem que saber que foi um período assim ruim na história. Foi um período que muita gente sofreu e tudo mais, foi torturado, foi presa. Todo mundo que falava mal da ditadura ou que contestava os governos foram sofreram algum tipo de sanção, né, de intervenção, mais ou menos nesse sentido, tá bom? Não precisa decorar as coisas e tal. Isso aí deixa para os professores de história mesmo, que gosta de saber dos pormenores.